Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Vamos abrir aí Gálatas capítulo 4, do verso 1 ao verso número 7. A gente já ir aqui adiantando nosso culto de oração. Gálatas capítulo 4, de 1 a 7. A nossa filiação em Cristo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em cada difere de escravo, posto que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pelo momento, que o Senhor possa fazer, ó Deus, com que cada um que está aqui nesta noite, ó Deus, o Senhor venha falar ao seu coração. Te agradecemos, ó Deus, por cada família aqui representada, pela nossa igreja do modo geral, pelo Senhor pastor, irmão Samuel, toda a diretoria, as coisas que vão acontecer durante essa semana, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, é o seguinte: na semana passada, dentro da oportunidade, nós falamos sobre o tempo de Deus, referente a por que precisamos aprender a esperar em Deus, e como assim uma sequência, a gente vai ver como esperar o tempo de Deus, Semana passada foi aprender por que precisamos esperar o tempo de Deus, e hoje vamos ver como devemos esperar o tempo de Deus. E às vezes, irmão, na vida a gente aprende muitas coisas quando a gente aprende a esperar. E de acordo com esse texto ao qual nós lemos, daquilo que Deus predeterminou para a vinda do Filho, aquilo que Deus ele fez para libertar o povo, aquilo que Deus fez quando Ele nos chamou, aquilo que Deus fez quando nós estávamos no mundo, e o tempo que Ele esperou nós tomarmos uma decisão de poder aceitá-lo, aquilo que Deus predeterminou quando nós estávamos desempregados e as portas se abriram, aquilo que Deus predeterminou quando nós estávamos numa expectativa de adquirir algo e Ele nos abençoou, mas tudo estava dentro do tempo dele, de acordo com a vontade dele. Então Ele tem determinado algo para a nossa vida, a qual nós estamos o quê? Esperando sempre, o tempo dele, e sem querer o quê? Se precipitar daquilo que Deus ele quer fazer. Então a gente vai ver como esperar esse tempo de Deus, a maneira que nós vamos esperar, como Ele vai responder. Às vezes a gente
acontece algo que a gente às vezes se precipita em querer que as coisas acontecem rápido, mas Deus está dizendo: calma, não se apresse, está tudo sob controle. Mesmo quando você quer algo, né? Nós falamos domingo na nossa escola dominical, não de Deus, né? Vê aqui vários irmãos falando o não de Deus. Por que o não de Deus? Porque nós temos que esperar. Por que Deus diz não? Porque nós temos que esperar, porque é a vontade dele. E muitas vezes quando a gente quer que a nossa vontade, às vezes muitos, né, quebram a cara por, tipo assim, né, dar um passo maior do que a perna. Aí o tombo é feio. Aí quando a gente espera o tempo dele, todas as coisas vão acontecer. Tá? Então a gente precisa o quê? Né? Aqui nós vemos aqui, né? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo posto, que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. E o que Deus tem pré-determinado para a nossa vida, e que às vezes a gente está cansado de esperar. Às vezes a gente está cansado de esperar. Então ele diz assim, ó, quando falamos sobre o tempo de Deus, geralmente temos em mente o momento em que Deus age na história, seja um nível geral, seja um nível pessoal. A Bíblia nos mostra muito claramente que o tempo de Deus é sempre perfeito, ele nunca se adianta e nunca se atrasa. E isso é possível porque Ele é quem governa o tempo de acordo com a sua soberana vontade. Ele estabelece cada momento em consonância com os seus propósitos divinos, porque tudo tem um propósito de Deus. Até quando nós choramos, é um propósito de Deus. Tudo, né, que acontece tem um propósito dele. Mas especialmente no nível pessoal, geralmente temos dificuldades em compreender e esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Frequentemente somos imediatistas com aquilo que nos interessa, né, com aquilo que não temos interesse. No fim, sempre tentamos controlar o tempo conforme nos apraz, mas a agenda de Deus jamais poderá ser submetida aos nossos caprichos. Então cabe a nós aprender a esperar o tempo de Deus, e Ele tem determinado o tempo. E aí a pergunta, né, que a gente faz hoje para os irmãos é: qual é o tempo de Deus na sua vida? Daquilo que Ele quer fazer. E quantas das vezes nós recebemos o não e ficamos tristes? Às vezes, irmãos, o não, ele vai nos ajudar a adquirir mais experiência. Às vezes uma perca, ela vai nos ajudar a adquirir mais experiência. Quando nós arrumamos um emprego, nós temos 45 dias da primeira experiência, mais 45 dias, né, da segunda experiência, dando os 3 meses, 90 dias. E quantos são reprovados nesses 3 meses? Porque alguém está observando aquilo que você está fazendo. Só que diante de Deus nós não temos nenhum tipo de experiência. Apenas estamos à disposição para fazer aquilo que Ele determina. Mas se nós não fizermos aquilo que Ele determina, aí muitos estão sendo reprovados. Porque não está o que? Esperando aquilo que Deus quer. Deus e o tempo, olha só. A relação entre Deus e o tempo é uma das questões mais complexas da teologia. Alguns teólogos entendem que Deus criou o tempo
E nesse sentido, o tempo faz parte do reino da criação. Já outros teólogos enxergam o tempo como relacionamento existente em Deus antes da criação, visto que Ele é eterno e o próprio conceito de eternidade inclui o tempo. Seja como for, tudo o que realmente sabemos é que Deus transcende ao tempo e age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrá-lo. Inclusive a Bíblia diz que na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, Deus planejou a redenção do seu povo. A própria encarnação de Cristo ocorreu quando chegou a plenitude do tempo. Imagine só, Jesus, quando ele estava com os discípulos, e os discípulos não aceitavam aquilo que ele falava. Aí tem um texto lá no João 14, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Só que ele já sabia desse tempo a qual ele estaria indo, morar com o pai. E tem o versículo, que fala que Jesus ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E qual é o tempo que ele dá dentro desse versículo para nós sabermos o tempo de estar com o Pai, sabermos o tempo de estar no caminho, sabemos o tempo de conhecer a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Só que muitas das vezes, dentro do tempo que Deus determina, muitos não querem conhecer a verdade. E a partir do momento que ele conhece a verdade, dentro do tempo de Deus, Deus vai realizar o que é um propósito. E qual foi o seu tempo que você conheceu a verdade? E a partir do momento do tempo de Deus que você conheceu essa verdade, o que mudou na sua vida? Será que o tempo que Deus determinou valeu a pena ou não? Às vezes, é que a gente sempre fala aqui, nós pedimos para Deus. O que você está pedindo para Deus hoje? Daqui a pouco você vai fazer o pedido de oração. A gente pede para Deus hoje, querendo ontem, sem esperar o amanhã de Deus. Mas Senhor, está demorando muito. Ele sabe. Ele sabe. E às vezes Ele quer nos ensinar algo nesse tempo que a gente nem imagina que a gente pode aprender. Será que precisava do filho pródigo chegar no pai dele? Pai, chegou meu tempo de eu ter tudo o que eu quero. E o pai ainda falou: meu filho, você não acha que você está errado, não? Não é o tempo de você ter o que você quer. Não, mas eu quero. Pessoal, vamos tirar um exemplo para nós sabermos desse tempo nosso. De muitas vezes a gente querer e o pai dizendo: não é o tempo. Aí o pai falando: tudo bem, já que você quer, então eu vou te dar. Já que você acha que esse é o tempo de você querer, a sua parte é essa, então eu vou dar a sua parte. Imagine o coração desse pai como ficou quando o filho dele saiu. Acho que ele nem dormia de noite. Ele passava o tempo todo pensando como estava aquele rapaz, aquela criança, aquele senhor, aquele homem. Aí, num determinado tempo, que veio, tudo relacionado ao tempo, e num determinado tempo, ele reconheceu o seu erro. Ele ficou em dificuldade porque o tempo que ele gastou no mundo
foi o suficiente para ele perder tudo. E quantas pessoas hoje não conseguem esperar o tempo de Deus para que Deus venha dar a sua bênção? Mas só que Deus está sempre dizendo, né? Está lá, vinde a mim, né? Está lá de braço aberto, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está sempre nos chamando. E o Pai, na hora que o Filho voltou, no tempo determinado que ele achou que não, aquele mundo não era o que ele pensava, que ele voltou para o seu lar, o Pai estava de braços abertos para o receber. E assim Jesus faz, através da nossa vida, muitos erros que nós cometemos, né, diante daquilo que nós queremos. Ele fala: olha, você está cansado, vem a mim, que eu vou aliviar seu sofrimento. E o Filho só pôde aliviar o sofrimento nos braços do Pai, mas não soube o que? Esperar o tempo certo. Então nós temos que tomar cuidado de algumas decisões que nós estamos tomando, sem saber se realmente é o tempo. Que quem determina isso é Deus. Olha só, conforme as Escrituras revelam, Deus faz todos os povos de um só homem, concedeu que eles povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Já nos diz respeito da vida de cada pessoa, o salmista escreve que os tempos dos homens estão nas mãos do Senhor. O nosso tempo está na mão de Deus. Às vezes nós choramos, nós nos lamentamos, mas Deus ele está no controle de tudo. Ele sabe. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso, mas definitivamente o tempo de Deus é o mesmo que o dos homens. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em 2 Pedro capítulo 3, nos versos de número 8, né? No livro de 2 Pedro capítulo 3, verso de número 8. Vamos lá? 2 Pedro capítulo 3, verso de número 8, diz assim, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Às vezes nós esperamos e Deus ele está no controle. E a nossa vida, ela é isso daqui, irmãos, daqui setembro, outubro, novembro, dezembro, daqui 3 meses, 3 meses, eu sou no mês 9, daqui 3 meses já é o Natal. Daqui 3 meses acabou o ano. E o que nós temos feito durante esses 9 meses? É só esperando. E muitas vezes a gente, nessa nossa espera, a gente acha que nós não fizemos nada, né? Mas só que vai chegar um momento a qual Deus ele vai querer de nós tudo que nós temos feito. Porque dentro da nossa vida, dentro do nosso ministério, dentro da nossa responsabilidade que nós temos assumido, não para mostrar aquilo que nós estamos fazendo para os homens, mas sim para Deus, e o que Deus determina que a gente venha fazer, é muito importante. E Ele vai, né, pedir conta de tudo. E o que temos a oferecer dentro do tempo determinado que Ele pré-estabeleceu para cada um de nós. Que diz assim, veja só,
A vida de Abraão é um dos maiores exemplos sobre como o tempo de Deus muitas das vezes parece não fazer qualquer sentido para nós. Ele foi chamado pelo Senhor quando já tinha 75 anos, uma idade que para qualquer um de nós parecia ser tarde demais. Está em Gênesis capítulo 12. Ele já com 75, Deus tinha um propósito. E outra situação, mas apesar da idade avançada de Abraão, Deus não agiu com pressa em sua vida. Depois de 11 anos de espera, Sara tentou adiantar o relógio de Deus através de seus propósitos e métodos. A gente vai podendo observar o que? Vamos lá. Qual que era o propósito de Deus na vida de Abraão e na vida de Sara? Era o tempo dele. Mas como a gente pode adiantar algo que Deus já determinou? E qual foi a consequência de adiantar o propósito de Deus? Qual foi a consequência disso? Qual é a diferença entre Ismael e Isaac? Quem que era realmente o filho da promessa? Aí a gente pode observar, irmãos, que Deus ele até permite, mas a consequência ela vai vir. Ela vem, não tem como. Por isso nós temos que saber esperar. Não adianta a gente querer atrapalhar nessa propósito de Deus, porque Sara tentou adiantar o relógio de Deus através de um propósito e método. Deus já tinha um propósito. Nem tanto que falou, você vai ter um filho. E ela duvidou. Ela duvidou daquilo que Deus tinha falado. E às vezes nós até desacreditamos no propósito de Deus. Os esforços de Sara, no entanto, resultam no nascimento de Ismael, não no Isaac. O nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa, ocorreu somente no tempo oportuno, determinado por Deus. Esse tempo se cumpriu depois de 25 anos que Deus tinha chamado Abraão. O tempo de Deus chegou na vida do envelhecido casal, quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90. Sim, o tempo de Deus frequentemente é diferente do nosso. Não, mas eu quero. Deus falou, calma. Vamos ver um exemplo. Jesus ele estava no barco e de repente o mar ficou revolto e os discípulos ficaram todos apavorados. Senhor, nós vamos todos morrer, socorre-nos. Imagine só, aquela onda forte. Jesus apenas ele levantou ali, acalmou aquela fúria no tempo certo. Imagine só, quantas vezes na nossa vida o mar está revolto. Jesus, a gente pensa que ele está dormindo, mas ele não está dormindo. Ele sabe o tempo de acalmar a tempestade. E a gente acha que essa tempestade ela vem para nos atrapalhar. Mas não, irmão. Tudo que acontece, Deus ele está no controle. Mas ele sabe o tempo certo de acalmar essa tempestade. E por quantas tempestades você já passou e achando que o tempo de parar era o seu tempo, não o tempo de Deus? Quantas tempestades você já passou na sua vida e você achava assim, não, gente, eu não aguento mais, já está na hora de acabar com essa tempestade. Mas só que não é você que vai acalmar. Se Deus, no tempo dele, ele vai chegar e vai dizer assim, calma, cala-te, eu estou aqui. A
palavra de Deus diz que Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. E no entanto, Ele está cumprindo a sua promessa. Como esperar o tempo de Deus em nossas vidas? Certamente uma das coisas mais difíceis para o ser humano é saber esperar. É saber esperar. Nós estamos sempre querendo aquilo que desejamos de forma imediata, aqui e agora, ou melhor, para ontem. A loucura da nossa impaciência atinge seu ápice quando queremos fazer com que Deus trabalhe em nosso tempo. Mas precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Na verdade, esse é o exercício que aperfeiçoa a nossa fé. Alguns princípios podem orientar sobre como esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Quer ver? Vamos lá, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 3 e verso 4 diz assim, meus irmãos, a partir do verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, de nada deficiente. Diante daquela situação, de muitas provações, de muitas turbulências, de muitas coisas que têm acontecido, e Deus, Ele está o quê? Acalmando o nosso coração, porque o tempo é dele. Deus controla todas as coisas, inclusive o tempo. Em primeiro lugar, devemos saber que tudo está debaixo do controle de Deus. Temos dificuldade de esperar pelo amanhã, quando estamos vivendo hoje. Os irmãos lembram, que eu falei, Às vezes nós pedimos para Deus, hoje querendo ontem, e não sabemos esperar que o amanhã pertence a Deus. Então, dizendo assim, em primeiro lugar, devemos saber que tudo está no controle de Deus. Temos dificuldade de esperar pelo amanhã, quando estamos vivendo hoje. Mas precisamos encontrar conforto em saber que todos os dias determinados para nós foram escritos no livro do Senhor, antes de qualquer um deles existir. Apesar de não podermos enxergar o tempo de Deus, nosso futuro não é um combinado de caos de incerteza. Se Deus fala na sua palavra daquilo que Ele vai fazer, irmãos, pode ter certeza que Ele vai fazer. E nós não podemos o quê? Duvidar dos propósitos de Deus. E Ele está cumprindo. A ansiedade não deve ser um problema. E Ele está cumprindo cada dia, cada momento, de tudo que Ele determinou para cada um de nós. E o que Ele tem determinado para a sua vida que você ainda não entende? Mas se tratando de ministério, se tratando de compromisso, mas Deus, Ele está cuidando desse tempo, irmãos. Às vezes a gente se preocupa. Nós, como seres humanos, a gente se preocupa muito, muito, muito. Principalmente com a gente que está à frente de um trabalho. Aí você pensa algo, você prepara algo, e Deus faz do jeito dele. Porque hoje, vamos supor, nos domingos, que nem aconteceu no sábado, no aniversário das irmãs, tudo que está acontecendo, Deus já tem pré-determinado para que venha acontecer tudo no tempo dele. Até das dificuldades que a gente tem passado dentro da igreja, de ver tudo que está acontecendo,
E Ele quer ver realmente quem é capaz de não olhar para trás e ver as dificuldades. Não de você pensar assim, não, hoje eu não vou para a igreja, chega lá, não tem ninguém, mas venha você só. Venha você só. Se você vir só, chega aqui, dobra o seu joelho, ore a Deus e vai embora. Pelo menos você fez a sua parte. Fazendo assim, com certeza Deus ele vai fazer acrescentar. Mas muitos têm desistido, estão colocando os problemas na frente, vendo as dificuldades que têm acontecido e esquecendo que Deus está no controle. Se essa igreja, dentro do templo de Deus, tiver que encher todos os bancos, se você pegar os 23 bancos, 8 pessoas cada banco, quem for bom de matemática aí fala quantas pessoas dá. E ver quanto nós temos aqui nos domingos. Pegar 23 bancos, vamos pôr aí 8 pessoas por cada banco. 184. Quanto? 184. 184 pessoas. Se for para Deus colocar essas pessoas aqui, dentro do tempo dele Ele vai colocar. Mas basta o quê? Cada um de nós, dentro do nosso tempo determinado por Deus, qual que é o tempo que você tem de vir aqui e falar: Senhor, nos ajude para que essa igreja venha crescer. Talvez você está trocando o seu tempo por outras coisas. Talvez você está trocando o seu tempo por coisas que não está glorificando o Senhor. Às vezes está colocando seu tempo com obstáculos. Porque tudo na vida, a gente fala de desafio, tudo na nossa vida é um desafio. E quantas coisas nós temos deixado de usar o nosso tempo para entregar um tempo maior para o Senhor. Então a gente precisa estar dentro dessa observação para ver o que a gente realmente quer, e daquilo, se é para fazer, Deus ele já falou: vai acontecer. O povo, quando nós até estávamos falando na escola bíblica, que Moisés, Deus chamou Moisés e mostrou para ele: olha, eu te dei todo o tempo necessário para você entrar na terra prometida, mas através de um ato seu, de uma ordem que eu tinha te dado, essa ordem não foi obedecida, e por causa disso, está vendo aquela terra lá? Ó? Essa é a terra que eu prometi. E o tempo do povo vai chegar, que eles vão entrar lá. Pode ter certeza. Eu prometi, eu vou cumprir. Mas só que você não vai entrar. Já pensou? Mas estava dentro do tempo de Deus. Eles chegaram e Moisés falou: Moisés, agora eu vou, vem aqui, vamos, tipo assim, vamos, uma conversa de pai para filho. Meu filho, vem aqui, eu vou fazer uma pequena correção. Chegou no ouvido de Moisés e falou: Moisés, está vendo ali? Ó? Olha só, que maravilha. A terra que mana leite e mel. Linda. Toda, imagina isso, irmão. Quem já foi aqui de fazenda, você chegar assim num pomar, você vê lá mexerica, banana, laranja, abóbora, melancia, não, tem de tudo, tudo ali, ó, prontinho para colher, e você chegar no portão e você não conseguir passar do portão. E você ficar com a boca cheia d'água e falar: Senhor, mas uma chance. Aí Deus fala: não. Então, irmãos, a gente precisa estar atento. O tempo está no controle de Deus, e a oportunidade Ele está dando, no tempo dele. E agora? O que vamos fazer? Qual de vocês vai querer ficar na porta e não poder entrar? Eu acho que não, né? Todos vão querer entrar. De tudo que você fez, de tudo que você trabalhou até hoje, que você fez, e você vai chegar lá e você não vai entrar, e fala assim: eu não quero isso para mim não. Então, irmãos, deixa Deus determinar o tempo dele na sua vida. Aí ele diz assim, em segundo lugar, a ansiedade é algo que sempre tenta ocupar a nossa mente e coração.
Quando estamos esperando o tempo de Deus, mas apesar da ansiedade ser sentimento humano tão comum, ela não faz qualquer sentido quando confiamos naquele cuja autoridade sobrepuja todas as coisas. Então devemos combater a ansiedade com confiança no Senhor. Devemos humildemente submeter-se ao poder soberano do Senhor, sabendo que a seu tempo Ele agirá. Nesse processo, conforme escreve o apóstolo Pedro, cabe a nós lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e verso 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A paciência é importante na espera pelo tempo de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, porque a paciência é importante na espera do tempo de Deus. Esperar com paciência e acreditar que Deus está no controle. Quanto tempo você esperou com paciência no Senhor e Ele ouviu? Irmãos, a resposta é certa. Se você esperar com paciência, acreditar que Ele vai providenciar o que você quer, não pode ter certeza que você vai conseguir. Quem esperou e conseguiu, sabe que o tempo é determinado por Deus. Em terceiro lugar, diretamente relacionado à confiança, a essa paciência, que a paciência é uma virtude espiritual fundamental para que possamos esperar pelo tempo de Deus. Está em Gálatas capítulo 5, verso 22. A Bíblia traz muitas promessas que nos aconselham a aguardar pacientemente o tempo do Senhor. Exemplo do salmista escreve: esperei com paciência no Senhor. Está em Salmos capítulo 40, verso 1. Esperar pelo tempo de Deus exige coragem e determinação. Acreditar. Esperar pelo tempo de Deus exige coragem. Se você nunca olhar para trás e acreditar nas providências de Deus. No livro de Juízes capítulo 6, Deus ele tinha um propósito para Gideão. E, irmãos, e todos os propósitos parecem uma coisa, né? Às vezes a gente lê assim a Bíblia, parece até brincadeira, né? Mas todos os propósitos, às vezes você vê assim, a pessoa não acredita, né? Então ele fez um desafio com Deus. Gideão, ele fez um desafio com Deus. Mas Senhor, se somente, ele colocou lá aquele coisa de lã lá, e se somente lá tiver uma água, eu sei que o Senhor é como Deus provou para ele, somente não tinha água e todo o resto estava seco. E provou ao contrário, irmão. Imagine só, você colocar uma esponja aqui no meio desse salão e chover e não ficar uma gota de água nessa esponja, é somente Deus. E o que mais Deus pode provar que Ele quer fazer o que Ele quer fazer? E Ele lançou esse desafio para Deus, porque Deus tinha um propósito. Qual que era o propósito de Deus? É de vencer uma batalha. Ele ouviu, Ele foi, e Deus mostrou para ele o que Deus queria fazer através do propósito, e foram vários propósitos que Deus fez, irmão. Ele achou, não, então eu quero aí 23 mil homens. Nossa, isso aqui para mim eu vou vencer qualquer batalha. Não, com tudo isso você vai vencer não, cara. Por isso que a Bíblia fala: muitos são chamados e poucos escolhidos. Talvez esse pouco que está aqui, irmão, nós representamos talvez esses 300 homens a qual ele venceu aquela batalha. E através
desse pouco, a gente vai conseguir chegar no muito. Foste fiel no pouquinho, sobre o muito eu vou te colocar. Entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a verdade de Deus, porque é a obediência. Em quarto lugar, esperar pelo tempo de Deus em nossas vidas também exige coragem. Muitas vezes, quando questionamos o tempo de Deus, estávamos vivendo momentos de aflição e tristeza. Em momentos assim, não raramente nos perguntamos: onde estará o Senhor, que parece não se compadecer da nossa dor? Qual que é os muitos pedidos de oração nas quinta-feiras? Como está a sua família? Como está a sua família? Veja só. Esperar pelo tempo de Deus em nossa vida também exige coragem. Muitas das vezes, quando questionamos o tempo de Deus, estamos vivendo momentos de aflição e de tristeza. Quando nós chegamos aqui, irmãos, orem pela minha mãe, pela minha irmã, pelo meu cunhado, pelo meu genro, pelo meu filho, pelo meu enteado, por isso, sempre família. Que é um momento que é de tristeza, de dor, que muitos, mesmo você estando, mas você está vendo um ente querido seu no vício, um ente querido seu largado, um ente querido seu vivendo por situações e você não pode fazer nada. Então é um momento de tristeza, a qual Deus está falando, o tempo é dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte e acreditar que Deus vai resgatar aquilo que nós estamos se entristecendo. Mas nós temos que saber que, apesar de tudo isso, o tempo está sob o controle de Deus. Mas cabe a nós a fazer o que? A nossa parte. Continuar orando. Oração, orar e agir. Mas devemos saber que Deus pode usar o sofrimento para amadurecer a nossa fé. Veja só, Deus pode, Ele pode usar o nosso sofrimento para amadurecer a nossa fé e moldar nosso caráter. Quer ver? Abre lá em Romanos, capítulo de número 5, dos versos 1 ao verso 5. Vamos ver o que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto. Justificado pela fé, em paz com Deus. Justificados pela fé, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então isso, irmãos, faz com que Deus, através do nosso sofrimento, através das nossas dificuldades, através de tudo que nós temos passado, Ele quer nos moldar, Ele quer fazer com que nós venhamos a ser trabalhado, a fazer algo para transformar através disso que está acontecendo. Então, no enfrentamento das dificuldades, enquanto esperamos o tempo de Deus, a coragem é uma qualidade indispensável. Por isso, o conselho do salmista é: espera no Senhor, seja forte e corajoso. Assim como diz lá no livro de Josué, no capítulo 1, verso 8, verso 9, verso 10: não te mandei eu ser forte, tem de bom ânimo, não te pague, nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo, por onde quer que você ande. Então nós temos que o quê? Esperar no Senhor. E quanto tempo nós estamos esperando no Senhor? E quanto tempo nós estamos esperando no Senhor? Teve uma situação que aconteceu essa semana. Eu não vou dizer a irmã, mas ela está aqui nesse momento. Ela pediu oração que ela ia passar por uma situação
Imagina a preocupação, né, de você enfrentar um juiz e um advogado, né, irmão Júlio? Irmão, mas só que Deus, ele faz uma coisa tão maravilhosa que você se surpreende, porque ele já tinha determinado tudo o que ia acontecer. Mas a gente sai preocupado, mas o que eu vou falar, o que eu vou dizer, como é que o juiz vai me orientar e tal. Chega lá, você fica naquela expectativa. Que Deus está, né, trabalhando no seu coração, ele está ali, ó. Ele já sabe que o cara não ia. Gente, Deus é uma coisa incrível. Parece que tira um peso da nossa mente, do nosso coração, dá um alívio tremendo e você fala: puxa, Senhor, muito obrigado. Mas é Deus, irmãos, porque se a igreja ora, imagine só a situação, outro exemplo, né? Pedro estava preso, a igreja estava orando, o tempo todo, a igreja orando o tempo todo por Pedro na prisão. De repente, Deus usou um tempo para libertar Pedro da prisão, sendo que ninguém soube como ele saiu da prisão. Ninguém soube como ele saiu da prisão. Chega lá, quem é? Sou eu, Pedro. Como? Irmãos, é Deus, né? Gente, então são coisas. Às vezes a gente, que nem ele fala que às vezes, como é que aquela igreja estava sofrendo? Poxa, mas Pedro está preso, gente, o que a gente vai fazer? Quanto tempo ele vai ficar lá? E Deus fala: gente, eu estou trabalhando nisso, não se preocupe. E Deus, ele está fazendo o que? Ele está fazendo a vontade dele. E a igreja, e muitas vezes, quando as coisas acontecem, a gente nem acredita que vai acontecer. E vem acontecendo as coisas, irmão, dessa mesma maneira. Vou dar aqui uma corridinha aqui para nós finalizar essa parte aqui, irmão. Não posso deixar passar batido, porque é muito importante para nós. Deus age no tempo certo. Em quinto lugar, devemos esperar o tempo de Deus, tendo a certeza de que Ele nos ouve e age no momento certo. O agir de Deus nunca é precipitado, Ele nunca é atrasado. Na carta aos Hebreus, lemos uma importante exortação de encorajamento. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e chegar à graça para sermos ajudados no tempo oportuno. Hebreus 4,16. Não podemos nos achegar ao trono da graça através da oração, e podemos fazer isso com confiança por meio de Jesus Cristo. Ao fazermos isso, recebemos misericórdia e encontramos estamos chegando ao fim. Encontramos graça para que nos ajuda no momento oportuno. Note, o tempo não é cedo demais, nem tarde demais, mas o tempo oportuno. O tempo de Deus é favorável aos redimidos. Em sexto lugar, quando esperamos o tempo de Deus, devemos saber que, independentemente das circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Devemos olhar para os acontecimentos e situações e enxergar a providência divina trabalhando favoravelmente em prol da glória de Deus e da bem-aventurança do seu povo. O seu tempo, Deus está conduzindo a história do seu desfecho final. Ele está fazendo isso de modo de trazer a maior glória possível ao seu nome, mas de forma maravilhosa, pelo beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça. Isso inclui também a redenção e glorificação do seu povo. Então, sim, o tempo de Deus é perfeito, e saber isso deve ser bastante favorável para cada um de nós. Amém? Amém. Irmãos,